ame ou odeie, mas é impossível negar. A matemática está presente em quase tudo que fazemos e em tudo que temos. De uma simples conta do troco do supermercado até os da internet, que permite você assistir esse vídeo, por exemplo. E em honra a essa incrível invenção do ser humano, falaremos um pouco sobre as equações que mudaram o mundo e os grandes gênios que as criaram. Esses que permitem o mundo tecnológico contemporâneo e o nosso conhecimento sobre a vida, natureza e o universo infinito. E para começar, temos o Teorema de Pitágoras, o conhecido a ao quadrado mais b ao quadrado igual c ao quadrado. Ou o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos catetos. Criado por Pitágoras há cerca de 2.500 anos atrás, é uma das equações mais antigas da humanidade. O Teorema de Pitágoras estabeleceu as bases das matemáticas circulares e funções trigonométricas, como seno e cosseno, e foi fundamental para a teoria de vetores, números irracionais e para o cálculo das distâncias. Contudo, temos que lembrar que ele foi o primeiro a reunir o conhecimento em um teorema, mas não foi o primeiro a utilizar as bases desse conhecimento. Os egípcios, por exemplo, 500 anos antes de Pitágoras nascer, já utilizavam elementos desse teorema, mesmo sem saber. Daí, algo complicado, mas fundamental: os logaritmos. Resumidamente, com os logaritmos, a multiplicação vira adição, divisão vira subtração, exponenciação vira multiplicação e raiz vira divisão. John Napier, matemático e físico escocês, levou anos para criar as tabelas de logaritmos de base 10, mas com isso ficou conhecido como o cara responsável por fazer a matemática avançar como nunca antes. Suas pesquisas datam do século XVII e são responsáveis pelo avanço vertiginoso da ciência e engenharia nos anos de 1700 e 1800. Sem os logaritmos, teríamos uma dificuldade gigantesca em construir pontes, prédios, represas, aviões e tudo mais que envolve matemática complexa e em grande escala. Se nossa engenharia depende dos logaritmos para ser mais fácil, sem o cálculo, ela simplesmente não existiria. Criada por Isaac Newton há 350 anos atrás, tudo que foi inventado lá para cá, nos campos da química, física, matemática, engenharia, astronomia, biologia, economia e tudo mais, que de uma forma ou de outra depende direta ou indiretamente dos números, deve muito a essa equação. Na prática, o cálculo numérico se dedica a estudar as taxas de variação de grandeza e o acúmulo de quantidades. Portanto, se você for fazer um cálculo que envolva movimento ou crescimento onde forças variáveis atuam produzindo aceleração, terá de usar essa equação. Impossível falar do cálculo sem citar seu criador, Isaac Newton, um dos maiores gênios que já existiu. Com menos de 20 anos de idade, ele criou o cálculo, revolucionou todos os campos da ciência moderna e ainda estabeleceu as bases de como o universo se comporta. Novamente citando Isaac Newton, temos a lei da gravitação universal. Com essa equação, ele conseguiu mostrar o que ninguém até então tinha conseguido, o porquê do universo ser da forma que ele é. Newton cravou a famosa gravidade, e com ela expôs os motivos de planetas girarem ao redor do Sol ou qualquer outro corpo celeste, e a relação entre a massa e a atração, que permeia todo o cosmos e faz com que tudo permaneça unido. Newton deu sentido e lógica ao universo. Agora as coisas tinham um motivo para acontecer e uma lei para seguir. A ideia de que tudo era arbitrário foi abandonada de vez. Embora a lei da gravitação universal tenha sido desbancada após 230 anos pela lei da relatividade geral de Einstein, ela ainda hoje é usada na astronomia para calcular rotas de satélites e espaçonaves. Você está vendo o vídeo que criamos a centenas ou milhares de quilômetros de distância. A informação que agrupamos aqui foi transformada em formato digital, codificada, transportada até você, decodificada e exibida. Tudo isso graças à teoria da informação. Tudo que fazemos no computador, imagens, palavras, músicas, vídeos, jogos e etc., não passa de um monte de zeros e uns, agrupados que juntos formam tudo que está no mundo digital. E foi essa teoria que Claude Shannon, um matemático estadunidense, que estabeleceu as bases para a aplicação desses códigos binários na comunicação. Com esta fórmula, é possível determinar a compreensão máxima em bits para que uma mensagem seja transportada digitalmente sem que haja perda de dados. Sem este cálculo, nada de comunicação através das redes como temos hoje. Ele ainda se aplica à criptografia, codificação, ruído, correção de erros e compreensão de dados.
E por último, temos certamente a mais famosa das equações da lixa. Mesmo que ninguém entenda direito o que significa o tal do E é igual a mc ao quadrado, ou energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Essa foi a equação que desbancou a lei de gravitação universal de Newton, em que tempo e espaço eram conceitos separados, e passou a ser o melhor método para explicar a expansão do universo, o entendimento das galáxias, a propagação da luz, o Big Bang, buracos negros e permitiu a criação da bomba atômica. Em termos básicos, a fórmula mostra que matéria e energia são equivalentes, que ela, a matéria, curva o espaço e o tempo à sua volta, e ainda que o tempo é relativo, podendo passar mais depressa para alguns do que para outros.